A atriz Paola Oliveira registrou boletim de ocorrência de perseguição contra um fã. Ela informou à polícia que a mulher começou a perseguição em 2020 nos bastidores de uma novela. A fã chegou a conseguir um emprego de figurante só para se aproximar da atriz. Ela teria ligado mais de 40 vezes para Paola em um único dia e passou a ser agressiva. Não é a primeira vez que a atriz precisa procurar a polícia para denunciar um stalker. Ela também já foi perseguida por um fã português. E para a gente entender melhor o que é considerado crime de stalking aqui no Brasil, a gente faz conexão então com o Dr. Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Bom, acho importante a gente começar o nosso bate-papo dizendo que é um crime previsto no nosso Código Penal, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham na Record News. É uma novidade, na verdade, no Código Penal, né? É recente, é desde 2021 que nós criminalizamos a perseguição no país, o crime de stalking. Isso se deu por causa de uma grande influência da criminalização da perseguição na Europa e nos Estados Unidos. Vários países da Europa e os Estados Unidos já haviam como crime de perseguição a legislação lá. E aí o Brasil, espelhando-se nessas previsões, incluiu no Código Penal essa perseguição sistemática que influencia e abala o psicológico da vítima, afetando a sua intimidade, a sua privacidade ou até a sua locomoção. Então, quando há quando se prejudica diretamente a vida daquela vítima, que ela está preocupada de sofrer um mal, ela muda a sua rotina, ela recebe mensagens que a preocupam, ela pode estar sendo vítima de crime de perseguição. E por que foi bom, Kelly, a inclusão desse tipo penal, mesmo a pena sendo baixa de 6 meses a 2 anos, a inclusão desse novo tipo penal foi importante por 2 razões. A primeira razão é que o Estado esperava o perseguidor fazer alguma coisa, cometer algum crime, quando não tinha o crime de perseguição, para agir. Então, esperava um crime de lesão corporal, um crime de ameaça, um crime até, muitas vezes, sequestro, de homicídio, porque no caso da Paola, é uma fã aí que talvez tenha muita paixão e amor pela artista, mas nós temos casos graves de ex-marido, ex-mulher, cônjuge, que acaba numa separação perseguindo e prejudicando 100% a vida daquela pessoa. E o Estado agora, desde 2021, não espera mais acontecer um mal pior. Ele pode agir a partir do momento da perseguição e isso gera, ou no caso de violência doméstica envolvendo casal, medidas protetivas, o que é ótimo, então é importante ter a criminalização para resultar na medida protetiva, e também no caso de não haver relação doméstica, você tem a questão de medidas de afastamento, pode o juiz determinar que aquela pessoa não se aproxime mais. Então, a criminalização, mesmo com a pena mais baixa, gerou uma forma do Estado proteger, tutelar aquela vítima que sofre perseguição, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual, que também é muito comum. Doutor, tenho 2 perguntas. A primeira é se as mulheres são as mais perseguidas e a segunda é como a gente pode diferenciar que realmente é um crime de stalker. Porque às vezes a pessoa vai lá, curte 500 fotos, manda uma mensagem e tal, mas quando realmente a gente considera que é crime? Começa a ser crime quando isso ameaça a integridade física ou psicológica da vítima. Então, quando ela realmente percebe que aquela pessoa tem algo além do que simplesmente um amor, uma paixão, algum tipo de admiração. Você pode ter alguém que te stalkeia, que a gente fala, que sempre vê suas fotos, que sempre curte, sempre comenta, te amo, quero te conhecer, etc. É diferente de tome cuidado ao sair de casa, eu sei onde você mora, talvez um dia eu apareça na sua casa. E isso é preocupante e não é uma ameaça, porque não há promessa de mal, como diz o Código Penal no crime de ameaça, de ter uma violência injusta e grave. Mas pode ser uma perseguição se reiterada que prejudica e preocupa aquela vítima. A questão é sempre procurar alguém, seja a polícia, seja o advogado, advogada, para que se lavre o boletim de ocorrência, até para que se tenha atenção àquela averiguada ou pessoa investigada. Vai ser a primeira suspeita se acontecer alguma coisa para aquela vítima. A segunda questão
é que realmente a perseguição acontece sim normalmente contra mulheres, é mais comum. Inclusive o legislador incluiu um aumento de pena que aumenta-se pela metade se for contra a mulher. E aí você tem realmente uma tutela, uma proteção maior à mulher, porque ela é possivelmente mais vulnerável a esse perseguidor, porque são as maiores vítimas desse tipo de crime, até porque a internet facilitou muito esse contato, não só de celebridades com seus fãs, mas das pessoas se exporem. As pessoas postam a sua rotina, colocam o que fazem, onde estão, e isso gera, sem dúvida nenhuma, stalkers, e aí realmente pode ter o indivíduo com uma questão psicológica, uma patologia, ou até uma doença que ele se torna totalmente perseguidor, maluco, que ele quer realmente encontrar e às vezes até se apoderar daquela pessoa. E aí você teria o Estado agindo antes do mal acontecer pior, né? O crime de stalking vem numa medida intermediária, trazendo realmente mais proteção a essas vítimas, o que é muito bom na previsão legal. Lembrando, Kelly, que o legislador optou pelo crime ser mediante representação. O que isso significa para a audiência? Significa que toda vítima, a partir do momento em que o fato aconteceu, ela tem 6 meses para representar. Se ela sofreu um crime de perseguição ali durante um período, o indivíduo sumiu e ela demorar mais de 6 meses para fazer a sua representação, que se faz na delegacia ao lavrar o boletim de ocorrência, o Estado não poderia mais investigar esse crime. Então, ele tem um prazo decadencial de 6 meses na representação, a vítima precisa representar. Então, não adianta o pai, a mãe, minha irmã ir lá na delegacia e falar, ó, minha irmã está sofrendo perseguição. Precisa ser a própria vítima ou o seu representante legal, por procuração, fazer a representação para que o Estado investigue esse crime. Poxa, informações importantes. Doutor, muito obrigada. Sempre é muito importante te ouvir, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Esperamos que o stalking não seja normal nas redes sociais daqui para frente. Exatamente.